Oi, gente, tudo bem com vocês? A gente tentou fazer a nossa aula ao vivo, mas a gente teve uns probleminhas técnicos com a internet, mas a gente não vai deixar vocês na mão. A gente está disponibilizando agora a aula que a gente ia passar ainda há pouco. Então corre para assistir que você vai amar. A aula é sobre detalhes mágicos e eu vou passar várias dicas em como a gente pode dar um up nos materiais que a gente produziu na aula 1. Então, como a gente acabou de conversar no ao vivo, essa aula vai ser sobre detalhes mágicos. E o que são esses detalhes mágicos? Eu vou abrir uma prancheta aqui só para passar ali para vocês pelas barras laterais, para quando vocês forem montar o de vocês, procurar, tá? Então, a gente tem as texturas que eu encontro aqui em fotos, as sombras que eu posso encontrar tanto em fotos quanto em elementos, os textos ajustados, que eu uso esse cantinho aqui da ferramenta, as fontes em outline acontecem aqui também, e buscar elementos especiais, que são aqui em elementos, que são as ilustrações e os quadros. Então agora a gente vai voltar lá para a nossa página inicial. Como a gente conversou ontem sobre planejamento, que o Canva ele oferece projetos, como a gente vai reaproveitar a primeira aula, o que eu vou sugerir para vocês? Vocês vão abrir aqui a página principal, vão descer em seus designs e vão clicar aqui nos 3 pontinhos e vão criar uma cópia. Ju, mas por que criar uma cópia? Porque como a gente vai reaproveitar esse material, eu não corro o risco de perder aquele que eu produzi anteriormente, tá? E eu venho aqui onde tem um lápis e eu posso colocar aula 2, detalhes mágicos. Vocês devem estar se perguntando por que eu já tenho um arquivo de detalhes mágicos. Eu já vou mostrar para vocês. Vocês vão agora abrir esse arquivo aqui que a gente acabou de duplicar e renomear. É legal a gente perceber que a aula de ontem a gente usou elementos básicos e princípios básicos. Hoje, a gente vai continuar usando esses arquivos como base para aprimorar e aplicar esses detalhes mágicos. Minha sugestão é que a gente comece lá pelo último, a gente vai começar de baixo para cima, tá? Nessa situação, a gente não vai refazer os 6, a gente vai refazer a base de cada um deles, tá? Então, como esse é um arquivo duplicado, eu vou deixar ele prontinho para a gente usar. Vou deixar o primeiro desse, e o primeiro desse, tá bem? Então, a ideia é que a gente refaça esses posts com o método detalhes mágicos. Para quem assistiu o Quick Tip 1, a gente aprendeu a lidar com essas pranchetas. Como eu vou testar em ordens diferentes com vocês, a gente já vai aplicar isso que a gente viu lá no Quick Tip. Então, eu quero subir essa arte aqui, porque vai ser a primeira que a gente vai fazer. E depois a gente vai fazer a da foto, e depois 3 fatos sobre mim. Então, relembrando aí um quick tip para vocês. Para facilitar o nosso trabalho, eu vou levar todos esses arquivos, selecionando todos eles, apertando Ctrl C e criando uma nova página aqui dentro e aperto Ctrl V. Só estou explicando para vocês para facilitar, já que a gente trabalha por projeto. Aqui estão os nossos principais elementos. São eles que a gente vai aplicar nos nossos posts básicos, tudo bem? O interessante do Canva é que, com o tempo, nós vamos colecionando elementos, imagens, detalhes. Por exemplo, aqui já tem vários elementos que a gente usou recentemente e eles vão sendo registrados e eles vão aparecendo aqui para mim. Isso é muito legal. Vocês vão perceber que, com o Canva, vocês precisam ser curiosos para encontrar esses elementos. Os básicos sempre vão aparecer, mas como existe essa lupa aqui em cima, eu posso pesquisar qualquer coisa. Então tenham paciência. Lembrando que essa lupa aqui que vocês estão vendo, ela só funciona para a função que eu estou apertando aqui. Então, se eu estou em fotos e pesquiso, ele vai pesquisar só fotos. Se eu estou em elementos, ele vai pesquisar só elementos. Então, toda essa minha coleção aqui, que eu levei um bom tempo para descobrir, eu tô trazendo para vocês. Então,
Guardem isso com carinho. Lembrando que no final da aula eu vou disponibilizar essa prancheta com esses elementos para vocês. Por mais que todos esses elementos aqui pareçam básicos, simples, eu chamo eles de especiais porque eles ajudam a gente a reforçar uma identidade. Nessa situação, vocês vão perceber que os nossos posts, esses que a gente produziu ontem, eles têm uma mesma linguagem. Eles são diferentes, mas como a gente repete alguns padrões, eles se tornam da mesma família. A mesma coisa acontece quando a gente escolhe esses nossos elementos que eu chamo de especiais. Eles são muito importantes para a gente reforçar. Vou abrir uma prancheta aqui para a gente entender algumas coisas. Por exemplo, se eu tenho uma confeitaria e eu preciso postar fotos de bolos, de docinhos. É legal que eu escolha alguns padrões de quadro, por exemplo. Esse aqui. Ah, legal, Ju. Vou usar esse, vou buscar uma foto de bolo aqui. Soltei aqui dentro. É legal que eu reforce esse quadro outras vezes, mas não precisa necessariamente ser exatamente nesse lugar. Eu posso criar um novo post, vou duplicar aqui, trocando apenas a posição. Então, eu trago ele para cá, por exemplo. Eu reforcei o desenho desse quadro, mas ele não precisa ser necessariamente igual. Deu para entender? Então, isso vai acontecer a todo momento. Com a caixa que a gente for usar, com as fontes. Pensem nisso. Escolham elementos que reforcem a identidade de vocês e repitam eles. Vou dar uma dica aqui para vocês, que vai ajudar a reforçar a identidade no feed de vocês ali nas postagens. Escolham 3 a 4 elementos em que vocês vão repetir ele de formas diferentes. Como eu falei aqui, por exemplo, o quadro. Tá, eu defini que o quadro é um dos meus elementos. A linha, eu também posso trazer ela aqui. Ah, eu vou reforçar ela aqui para colocar alguma informação. Depois eu posso usar ela aqui também de outra forma. Eu vou usar também flores. Vou dar um exemplo aqui, ó. Flor. E vou repetir essa ideia aqui também. Por exemplo, lembrando que eu estou fazendo bem rapidinho só para a gente entender sobre elemento e padrão para reforço de identidade. Posso jogar aqui num cantinho. E eu posso trazer a fonte que também pode fazer parte desse meu reforço de marca. Vou até puxar esse aqui de cima. Ó. Tortas, por exemplo. Então, ora eu posso usar aqui. Ó. Ora eu posso trazer para outro lugar. O que eu quero que vocês entendam aqui? Não tá aparecendo tudo da mesma família? Eu não fico variando de elementos o tempo inteiro, porque eu preciso ter esse reforço de marca. E isso é legal porque traz uma harmonia para o feed de vocês também. Um outro ponto-chave também é a escolha das cores, né? Então lembrem-se, na aula 1 a gente usou essas cores. O que a gente fez? A gente utilizou essas mesmas cores em todos os posts. Uma hora o fundo era branco, depois o fundo virou vermelho. Aqui o fundo poderia ter sido bege também. Então, reforcem esses pontos para ajudar a criar identidade no feed de vocês, tá bom? Aqui foi uma pincelada bem rapidinha. Então, agora, vamos partir para a parte prática, transformando os posts da aula 1 com o nosso método Detalhes Mágicos, tudo bem? Eu quero que vocês percebam que a estrutura básica a gente vai manter, mas a gente vai mexer em detalhes sutis para transformar esse post. Então, eu já trouxe esses elementos aqui, como a gente conversou. Esse aqui vai ser o de base, então eu vou dar Ctrl C e vou trazer Ctrl V para cá. E eu vou substituindo aos poucos os elementos que já existem ali. Eu posso usar ele de base mesmo. Estão vendo? E agora eu envio ele para trás e começo a excluir os que estão na frente. Já consegui trazer uma borda arredondada. Se eu excluir essa faixa aqui, esse retângulo, eu continuo com a borda arredondada, mas fica diferente da minha referência de base aqui, né? Então, eu vou passar um macete para vocês, para a gente conseguir deixar a borda arredondada aqui e reta embaixo. Eu vou pegar esse elemento, eu vou fazer um Ctrl C, Ctrl V,
dupliquei, encaixei em cima certinho, venho aqui, ó, vocês estão vendo, tem um risquinho, e arrasto para cima. E agora eu venho aqui e mudo a cor. Ju, não deu certo, ainda ficou uma borda arredondada aqui. É agora que vem a dica 2. A gente vai usar um retângulo, que a gente pode até reaproveitar dessa situação. Vou dar um Ctrl C, Ctrl V, a gente vai usar bastante isso. Encaixo aqui, no tamanho que eu quiser e que funcionar, e coloco da mesma cor do fundo. Aqui. Pronto. Ju, ainda não funcionou aqui o ajuste básico, o que eu posso fazer? Seleciono os elementos, posição ao centro. Ele já faz esse ajuste. Se eu precisar de mais algum ajuste fino, eu dou um zoom, lembra? Com Ctrl e arrasto o cursor ou vou em mais e faço essa redução apertando o Alt. E eu já consigo trazer um melhor acabamento aqui para esse material. Pronto, tá feito. Se a gente voltar no post 1, eles estão bem parecidos, vocês concordam comigo? Mas está um pouquinho mais suave. Se eu precisar aumentar essa área aqui, é simples. Eu desço essa caixa e aumento essa aqui. Então, a nossa primeira parte está feita. O que é legal? Como a gente está usando esse arquivo de base, é legal que a gente sempre vá mandando esses arquivos para trás, para eu ir conferindo o que eu tenho aqui. Tudo bem? Agora, um ponto legal. É normal, tá? Pode ser que ele comece a desconfigurar um pouquinho esse aqui, mas se vocês tiverem dúvida, volta, copia e cola para lá. Eu quero trazer também essa situação arredondada para essas caixinhas de dentro. O que eu gosto? Eu encontrei esse elemento mágico e eu já vou trazer para vocês e ele fica bem especial. Então, eu vou dar Ctrl C, vou na prancheta que eu quero, Ctrl V. Esse aqui eu vou substituir por essa caixinha que eu uso hoje. Estão percebendo que legal? Nessa situação, como eu já sei mais ou menos como ele é, eu posso excluir esses itens. E se precisar, eu puxo ele do post de cima e vou criando ele aqui. Como a gente está respeitando a paleta de cor dos outros posts, a gente pode usar igualzinho como está aqui, tá? Então, eu trouxe, esse aqui vai ser o A, e esse elemento, se eu precisar deixar ele com uma altura maior aqui, eu tenho que reduzir e aumentar ele na lateral. Tá bom? Mas nessa situação, eu vou preferir deixar ele um pouco mais baixinho mesmo. E vou fazendo esses ajustes, tá bom? Outro ponto que a gente precisa montar, essas caixinhas internas. Eu também trouxe outro elemento mágico, que é esse círculo aqui, só o contorno, que fica bem legal e suaviza bastante os posts de vocês. Então, eu desço para cá, Ctrl V. Ctrl V. Reduzo e encaixo ele aqui no centro desse elemento, para ficar bem harmônico. Essa cor aqui, a gente pode colocar no vermelhinho, que era o que a gente estava usando, e agora eu preciso só colocar A, B, C, né? A gente pode aproveitar esse material, então eu clico, Ctrl C, venho para cá, Ctrl V. Ele veio branquinho, então é legal que a gente troque a cor, que ali a gente deu uma adaptada. Tranquilo. Para criar mais harmonia, eu gosto muito de ter respiro, de eu ter espaço sobrando, área em branco. Então, vou deixar ele menorzinho. Ó, alinhadinho. Essa primeira parte, a gente já fechou. Tá parecido com essa estrutura aqui? Sim, mas a gente tá nos detalhes mágicos. Agora, eu vou trazer essa frase aqui, que é a mesma frase de ontem, depois vocês podem adaptar. Ctrl C, Ctrl V. Trouxe pra cá e vou centralizar. Posso centralizar com esse elemento aqui que vai funcionar melhor. Combinado? E agora eu arrasto selecionando, excluo o que eu não quero copiar, aperto Alt e vou para baixo.
Se eu pressionar o Shift junto, ele vem reto. Se eu não pressiono o Shift, ó, ele até duplica, mas ele vem tortinho. E aqui eu quero que ele fique igualzinho. Vocês estão vendo que ele aparece até a distância? 45. Venho de novo e 45. Então, eu tô com um espaçamento aqui igualzinho entre eles. E aqui eu faço as trocas, né? Aqui eu troco para B e C. Se a gente voltar para o post de cima, ele tem a mesma estrutura, mas a gente está modificando um pouquinho ele aqui ainda. Aqui a gente traz as frases. Aqui. E a de cima, sempre usando Ctrl+C, Ctrl+V nessa situação, já que a gente está reaproveitando um post que já está pronto, tá bem? Então, lembrando, para que eu crie esse alinhamento, eu seleciono com o Shift todas essas caixinhas, posição ao centro. Então, ele já fez esse ajuste. Visualmente, parece que está tudo para o lado esquerdo, vocês não concordam? É porque a gente criou um peso visual aqui. O que eu posso fazer? Seleciono eles e jogo um pouquinho pro lado direito, no olho mesmo, tá? Caso eu perceba que tem muita área sobrando, eu posso ir fazendo esse ajuste aqui. Esse é o ponto 1, elementos diferentes, que eu gosto muito de usar. Próximo passo que eu adoro é a gente brincar um pouco com as fontes. Lembra que eu comentei lá na aula ao vivo de eu usar as fontes só em linha com contorno? É bem tranquilo, eu seleciono, venho em efeitos e vazado. O que eu posso alterar aqui é a espessura, se eu quero deixar bem pesado ou mais leve. Aí depende muito da proposta que você quer trazer. Aqui eu vou deixar em 35. Para os detalhes mágicos, eu gosto de brincar com as fontes também. Lembrando que eu preciso definir quais fontes eu vou usar para reforçar minha marca. Não é cada hora tá usando uma fonte, tudo bem? Mas eu vou trazer uma fonte diferente aqui, só para a gente ir testando. Vou usar essa, que é uma fonte bem diferente. E se eu coloco a letra em maiúsculo, ele aumenta um pouquinho assim. O ajuste, vocês estão vendo que uma frase está bem pertinho da outra. Esses ajustes vocês podem ir fazendo. Subo e reduzo. Beleza. Se eu voltar aqui, tá a mesma estrutura? Eu sumi com o A aqui, né? Deixa eu só voltar rapidinho. Eu tô com uma mesma estrutura, tanto nesse post quanto nesse aqui, concordam? Mas a gente tá cada vez mais suavizando. Outro detalhe que eu gosto muito, muito, muito de trabalhar são as sombras. E eu encontrei uma sombra bem legal para a caixinha aqui para vocês. A gente vai clicar aqui, Ctrl+C, desci, Ctrl+V. Ju, ficou na frente. O que que eu faço? A gente precisa entender que o Canva ele trabalha com camadas, como se eu tivesse um livro com várias páginas. A que tiver à frente, aqui eu vou ver primeiro e eu vou vendo as outras depois, tá? Então, eu vou clicar com o botão direito e vou enviar para trás. Aqui, eu vou ampliando e vendo onde eu consigo criar essa ilusão de sombra, né? Então, eu consigo ir mexendo aqui e ampliando para trazer essa situação. Se vocês acharem que está muito pesado, a gente pode vir aqui em transparência e diminuir um pouco. Porque aqui a gente vai dar uma ideia de profundidade, que é bem legal de trabalhar. Outro detalhezinho. Ainda é a mesma estrutura? É a mesma estrutura, mas a gente está mexendo ainda mais. Os detalhes mágicos podem acontecer de várias formas, então é legal que a gente observe a nossa base e deixe a criatividade vir, tá? Eu gosto muito de trabalhar os textos ajustados ao caminho. Então, aqui a gente pode fazer essa brincadeira com a legenda, até para a gente ganhar mais espaço e respiro aqui. Como eu vou fazer isso? Eu quero deixar esse texto em curva. Então, eu clico nele, venho em Efeitos e em Curvar. Vocês estão vendo que ele cria esse efeito aqui? Eu gosto muito de trabalhar, e se eu vou movendo aqui, ó, ele deixa maior ou menor. Eu gosto muito de usar detalhes assim nas laterais, né? Então, eu aproveito bastante. Ó, aqui, reduzo. E vou fazendo essa brincadeira. Como eu falei, não tenham medo de errar,
tá? Então aqui eu tenho a mesma estrutura desse post aqui, mas eu tô mudando ele, transformando com o método detalhes mágicos. Lembrem-se também, como a gente trouxe um elemento para cima, ficou bastante área embaixo, então comecem a fazer esses ajustes, tá? E um detalhe super especial do post perfeito são as texturas, que eu já separei uma bem legal aqui pra gente, que é uma texturinha de papel amassado, que eu posso usar no fundo. Então, colei pra cá e amplio ela até ela virar um plano de fundo mesmo, ó, definir a imagem como plano de fundo. E para suavizar, eu posso clicar nela, vir aqui em transparência e reduzir, para ficar mais suave. Então, a gente acabou de transformar esse post, que era um post base, em um outro post com o método detalhes mágicos. Agora, como a gente fez um passo a passo mais detalhado, a gente vai refazer os outros posts de uma forma mais rápida, utilizando os mesmos elementos mágicos. Então, de uma forma bem rápida, a gente vai refazer esses posts aqui. Então, eu venho em duplicar página e agora a gente começa a brincar. Se vocês quiserem se espelhar nesse aqui, que já tá mais bonitinho, é legal também. Então, eu venho aqui, Ctrl C, trago pra cá e essa caixa eu já vou sumir com ela. Lembrando que para deixar mais alto, eu diminuo aqui e começo a fazer a brincadeira, né? E começo a mover para trás. Ju, qual a diferença em enviar para trás e mover para trás? Quando eu envio para trás, eu tô falando, manda para trás de tudo que tem ali. Quando eu falo move para trás, eu falo mover um elemento de cada vez. Vocês viram que apareceu primeiro esse e depois esse, né? Então aqui a gente pode ir mexendo nessa situação aqui. Se eu trouxer a mesma cor da bolinha, eu já crio uma ilusão de que é um mesmo elemento, apesar de não ser. Outra situação que a gente pode aplicar aqui. Para facilitar, eu vou só tirar esses dois elementos aqui rapidamente. Vou trazer esse contorno aqui, copio para cá, amplio e trago ele para dentro desse círculo. Já consegui modificar mais um pouquinho esse material. E agora eu vou voltar com esse texto. Se eu voltar ele para cá, eu vou perder a leitura. Então aqui a gente pode criar uma ilusão visual que pode ser com esse próprio elemento, que eu copio e colo e deixo essa área aqui no tonzinho de bege mesmo. Agora eu posso trazer essas palavras para cá, mas viram que ela ainda está por trás. Para ganhar tempo, como eu já estou com elas selecionadas, eu dou um Ctrl C, deleto e dou um Ctrl V de novo. E daí ela já vem para frente. Se eu precisar ganhar mais área aqui, é só eu mover esse elemento que eu trouxe, para eu criar mais respiro ali desse acabamentinho aqui, né? E lembrem-se, vocês precisam ir testando esses materiais para a gente poder finalizar, né? Então, ó, posso deixar um pouco menor, já que eu reforcei aqui, e a gente começa a trazer outras brincadeiras. E agora eu vou trazer a textura também. Lembrando que se a gente coloca ela como plano de fundo, facilita bastante a personalização dela. Então, dei Ctrl C e dou um Ctrl V aqui, ele já foi como plano de fundo, e para colocar a cor eu venho aqui em cor de fundo e trago para cá. Lembrando que ele não vai trazer exatamente escuro, que nem o outro, mas a gente pode ir fazendo esses ajustes aqui e eu deixo de ter uma cor sólida e já tenho com uma texturinha. Mais um elemento que a gente pode acrescentar nesse é essa sombrinha também, que eu posso trazer ela aqui para trás, tá vendo? Eu faço esse ajuste e já dou uma ideia de profundidade. Então, nessa situação, eu posso enviar para trás, porque o meu fundo tá fixo, tá preso, tá bom? Então, a gente pode sempre ir fazendo essas brincadeiras com as sombras, com os textos circulares, com outros detalhes. A fonte é legal a gente trocar também, porque ela acaba modificando bastante a identidade. Então, ó, como a gente trocou em todos, a gente vai trocar nesse aqui também. E esse aqui a gente vem efeitos, vazado, e dá uma modificada aqui. Então, eu desci e trouxe mais área para cá. Legal? Agora a gente vai para esse último, lembrando sempre de duplicar a página.
Como a gente já entendeu, o Leia a Legenda ficou super legal. A gente pode reaproveitar dessa arte aqui. Então, dou Ctrl C, desço lá na prancheta, Ctrl V. E posso trazer para cá. Legal? A sombra eu posso aplicar também nos textos, fica bem interessante. Então, eu posso clicar aqui, venho em Efeitos, Flutuante. É um que eu gosto de usar. Cuidado para não deixar muito, senão parece que está borrado. Se eu trago um pouquinho, ele dá essa ideia de profundidade também, tá? E aqui a gente pode modificar também a fonte, como a gente brincou lá em cima. Eu modifico aqui. E essa aqui, a gente vem em Efeitos, Vazado. Legal? A gente já transformou bastante esse post aqui. Deem uma olhadinha. Aqui e aqui. Agora, para finalizar, a gente pode voltar lá naquela texturinha branca e trazer de volta para cá. Lembrem-se de cuidar com esse contraste. Então, eu venho em transparência e reduzo, deixo bem suave. E se precisar, eu posso ainda aumentar o tamanho para modificar, mas a estrutura é a mesma. Então, esse é sem detalhes mágicos, com detalhes mágicos. Lembrando, vocês podem trocar para a fonte que vocês quiserem, para a paleta de cores de vocês. Aqui eu trouxe uma ideia de que, se vocês têm um post base bem estruturado, vocês conseguem aplicar o método dos detalhes mágicos para qualquer situação. Ai, Ju, mas essa fonte não tem nada a ver comigo. Sem problemas, a gente pode trazer uma fonte mais clássica para cá também. E a gente faz os ajustes e o post vai cada vez mais se modificando. Isso é muito legal, tá? Então, assim, não tenham medo de errar e de testar, tá bem? Então, essa foi a nossa aula Detalhes Mágicos para você poder dar um up nos seus posts base. Então, lembrando, somando a aula de ontem e a aula de hoje, nós já produzimos 9 posts muito rapidamente. E com certeza daqui para frente você vai produzir posts ainda mais rápidos.